A Vila dos Esquecidos. No coração do Cerrado goiano, cercada por uma vastidão de terra seca e arbustos retorcidos, existia uma pequena vila chamada Vila Nova. Pouco conhecida e isolada, era habitada por poucas dezenas de famílias, vivendo em uma paz tão tranquila que beirava o esquecimento do mundo exterior. Os dias eram longos e monótonos, marcados apenas pelo calor escaldante e o zumbido incessante dos insetos. Mas, na noite em que tudo mudou, o céu estava pesado, carregado de nuvens que bloqueavam a lua, mergulhando a vila em uma escuridão opressiva. Na manhã seguinte, tudo estava diferente. A Vila Nova, outrora repleta de vida simples e rural, havia se tornado um deserto de silêncio e vazio. Não havia ninguém, nem crianças correndo pelos campos, nem homens lavrando a terra, nem o som de conversas nas varandas. As casas estavam intactas, portas abertas, mesas postas para o café da manhã, mas não havia sinal de vida humana. Apenas um único homem foi encontrado, um dos moradores, Joaquim. Ele estava encolhido no centro da praça da vila, o olhar vazio, os olhos arregalados e incapaz de dizer uma única palavra. Os poucos que se atreveram a entrar na vila e encontrar Joaquim o levaram de volta à cidade de Goianésia. O homem estava em choque profundo, incapaz de lembrar qualquer coisa sobre a noite anterior ou sobre o que acontecera à sua família e vizinhos. Sua mente estava fragmentada, perdida em um pesadelo sem fim. Todos os seus relatos se resumiam a murmúrios incompreensíveis, palavras que faziam pouco ou nenhum sentido, como se ele estivesse tentando juntar os fragmentos de uma memória destruída. A polícia foi chamada para investigar o que muitos começaram a chamar de o desaparecimento da Vila dos Esquecidos. Ao entrarem na Vila Nova, os investigadores ficaram imediatamente perturbados pelo que encontraram. Ou melhor, pelo que não encontraram. Os pertences pessoais dos moradores estavam todos no lugar. Roupas, utensílios, comida ainda quente nos fogões. Mas não havia um único corpo, não havia sinal de luta ou de fuga. O tempo parecia ter parado no exato momento em que todos desapareceram. Os relatórios iniciais concluíram que não havia explicação plausível para o ocorrido. Nenhum vestígio de invasores, nenhuma marca de violência. Apenas o ar pesado, uma sensação de que algo observava os investigadores de algum lugar oculto. Um sentimento de mal-estar crescia a cada minuto que passavam ali. No centro da praça, onde haviam encontrado Joaquim, havia uma estranha marca no solo. Um círculo queimado, como se algo muito quente tivesse tocado a terra. As bordas do círculo eram finamente gravadas com símbolos indecifráveis, antigos, quase alienígenas. Ninguém conseguia explicar o que era ou de onde vinha. Ao anoitecer, os que permaneceram na vila começaram a sentir a pressão daquela presença invisível. O vento soprava de maneira antinatural, parecendo sussurrar palavras em uma língua esquecida. As sombras, antes tão comuns, pareciam ter vida própria, movendo-se à revelia da luz das lanternas. Aqueles que ousaram se afastar do centro da vila desapareceram sem um som, tragados pela escuridão implacável que dominava os limites da pequena comunidade. Os que sobreviveram àquela noite falaram de figuras esqueléticas, de olhos vazios e sorrisos distorcidos que caminhavam silenciosamente pelas ruas, como ecos de um tempo esquecido. Não eram fantasmas, mas algo muito mais antigo e perverso. Como se a própria terra tivesse se erguido para reclamar as almas daqueles que haviam ousado viver sobre ela. No amanhecer, a Vila Nova havia desaparecido por completo. Onde antes se encontravam as casas e a praça, agora havia apenas um campo árido e desolado, como se a vila jamais tivesse existido. As poucas pessoas que tentaram voltar para investigar não encontraram nada além de desolação.
E Joaquim, o único sobrevivente, continuou em seu estado catatônico, incapaz de falar, incapaz de lembrar o que realmente aconteceu naquela noite. A lenda da Vila dos Esquecidos cresceu. Ninguém mais ousou se aproximar daquela área do cerrado, e aqueles que o fizeram nunca retornaram. O mistério nunca foi resolvido, e a sensação de que algo está à espreita, aguardando, continua a assombrar a memória dos que conheciam a antiga vila.